Saudações. Quando a gente analisa a guerra, ontem a gente fez isso, e percebe que os Estados Unidos não têm capacidade industrial para dar sequência num conflito de larga escala contra um país capaz de se defender. Não está falando dessas guerras em que eles estão lutando contra guerrilheiro e soldado armado só com Kalashnikov, não. Guerra de verdade, em que eles não são capazes de impor a supremacia aérea e os porta-aviões deles não valem de nada. Nesses casos, considerando a inferioridade tecnológica, não faz sentido para os Estados Unidos fazerem guerra. Mas, além da ubris, a convicção exagerada na própria capacidade, além do fato de que os think tanks americanos, os planejadores, os políticos, parecem ser todos uns imbecis, o que levou os Estados Unidos à guerra na Ucrânia? Olha, evidentemente, houve a tentativa de enfraquecer para futuramente destruir a Rússia, por conta da questão do sistema econômico, A Rússia era uma potência industrial independente. E os Estados Unidos sempre temeram e combateram muito mais o nacionalismo do que o comunismo. O nacionalismo é o grande inimigo dos Estados Unidos enquanto potência. Em qualquer país, o governo, onde se instalem nacionalistas, os Estados Unidos intervêm e providenciam democracia. Mas não foi só isso. Foi principalmente destruir a Europa. Como assim destruir a Europa? Pessoas, ao entrar em guerra contra a Federação, os Estados Unidos sabiam que não teriam muita dificuldade em impor a sua própria visão aos europeus. Os burocratas da União Europeia não são eleitos, e desde a assinatura do Tratado de Lisboa, na prática os governos nacionais estão sujeitos a ele, ou seja, não existe democracia de verdade em nenhum país da União Europeia, porque a vontade soberana de cada povo em cada país não vale nada, já que está subordinada à União Europeia, que é governada por burocratas, não por pessoas eleitas, ok? Dito isso, eles também tinham uma série de governantes muito mais leais ao Império Americano do que ao próprio povo. Vamos dar exemplo: Boris Johnson, Liz Truss e o atual banqueiro que governa o Reino Unido, o banqueiro Draghi na Itália, o banqueiro Macron na França. Essas pessoas governam por grande capital, são banqueiros, Eles não governam para as pessoas, governam para a capital, e os Estados Unidos representam esse capital. Então não existe contradição entre esses países apoiarem os Estados Unidos e não a própria população, porque eles nunca apoiaram a própria população, nem vão apoiar. Eles apoiam, repito, o interesse dos banqueiros, correto? Dito isso, uma Europa industrializada, principalmente uma França capaz de se defender e uma Alemanha capaz de produzir e até exportar bens industriais, são inimigos do poder americano, certo? A crise energética com a Rússia, decorrente não da guerra, mas das sanções que os europeus se autoimpuseram, resolve os dois problemas. Primeiro, as sanções que os europeus se autoimpuseram impedem eles de adquirir gás, petróleo, carvão, urânio, ou seja, combustíveis
o sangue que alimenta o coração de qualquer economia. E energia dos russos. Sem essa energia, sem esses combustíveis baratos, confiáveis, a economia europeia degringola, sabe? Ela se desfaz. E é isso que os europeus querem, certo? Destruir a própria economia. Mas o que que eles ganham com isso? Mais uma vez, a gente só acha que isso é contraproducente se a gente pensa que os governantes europeus governam para o povo. Entendendo que eles governam para o banco, para a finança, para as grandes corporações, a gente vê que faz todo o sentido do mundo. Porque de um lado, gerar emprego e gera renda, gera demanda, gera consumo. E isso é um problema. Porque se existe demanda e as pessoas vão querer consumir, em tese tem que haver produção. Mas os Estados Unidos e a Europa estão se desindustrializando há muito tempo. Então a produção, no limite, só iria favorecer a China. Então eles preferem que não haja produção nem consumo. Para isso, duas estratégias. Aumente com o apoio dos verdes brutalmente o custo da energia e dos combustíveis. Faça com que os europeus gastem cada vez mais dinheiro com isso. Se eles vão gastar cada vez mais dinheiro com isso, é interessante que esse dinheiro seja gasto com os Estados Unidos, não com a Rússia. Fazendo os europeus se indisporem contra a Rússia, eles fatalmente vão ter que comprar combustível dos Estados Unidos. Então, parte da renda nacional, da renda de todas as famílias, que ia ser gasto com consumo, vai ser gasto com energia e combustível. Ou seja, o que antes ia ser gasto importando produtos manufaturados, principalmente da China, ou matérias-primas e fontes de energia, principalmente da Rússia, agora vai ser gasto importando produtos manufaturados, matéria-prima e fontes de energia dos Estados Unidos. A Europa quebra? Sim, a Europa quebra. A Europa empobrece? Basta ver o que está acontecendo no Reino Unido. Mas alguém ganha? Sim. Os Estados Unidos, os bancos e as grandes corporações. Ganham e ganham muito dinheiro. Então tá ótimo para esses governantes. Tá excelente. Perfeito? Segundo ponto, quer dizer, só para esclarecer esse, o que eu estou dizendo, sim, é que os Estados Unidos planejaram o conflito para tornar a Europa, os europeus, dependentes das fontes de energia cara e dos combustíveis caros e poluentes dos Estados Unidos. Destruir a própria indústria, arrebentar a própria economia, empobrecer a própria população, para que os americanos, os banqueiros e as grandes corporações ganhassem muito dinheiro. E esse foi o objetivo, certo? Segundo ponto, em relação à defesa. O objetivo declarado da Rússia nessa guerra era desnazificar a Ucrânia, processo em curso, né? Os ucranianos parece que resolveram ser desnazificados pela madeira que vai com eles dentro da terra. E o segundo, desarmar a Ucrânia. Nem nos sonhos os russos pensavam que iriam acabar desarmando a própria OTAN, que está mandando todas as armas e munições para a Ucrânia, a troco de nada. E aí, gente, a estratégia econômica dos Estados Unidos é essa e a militar é essa. Tá dando certo? Não. Tá fracassando miseravelmente. Por que isso está fracassando? Por um lado, eles acreditavam tanto que eles, a comunidade internacional, eram um mundo que se esqueceram de 7 bilhões de pessoas da Ásia, da África, da América Latina, que são a grande maioria da economia humana hoje em dia, não só da população e da área, da economia mundial.
simplesmente estaria se lixando porque os Estados Unidos quisessem e continuaria comprando da China e da Rússia, certo? Por outro lado, tem a questão dos combustíveis. Eles foram estúpidos ao achar que eles eram os únicos compradores de combustíveis do mundo. Não são. As maiores potências industriais do mundo hoje são China e Índia. E esses continuam comprando muito combustível e fontes de energia da Rússia e do Irã. Então o que aconteceu? Deram com os burros na água. E outra coisa, a Rússia nunca ganhou tanto dinheiro como nessa guerra. E a Europa nunca perdeu tanto. Então o que os Estados Unidos conseguiram? Enfraquecer os aliados europeus, japoneses, enfraquecer a si mesmo, aumentar enormemente a dívida, que é um problema muito grande para eles, e tornar os inimigos cada vez mais ricos. Então a estratégia econômica da guerra dos Estados Unidos foi tão ruim quanto a militar. É isso, tenham um bom dia. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Compartilhem, curtam, ok? Até a próxima.